Olá pessoal, neste bloco do programa, nosso editor Robert esteve no Teatro Feluma, no Santa Efigênia, acompanhando um debate sobre mieloma múltiplo, isso no Fórum Conecta em Minas. O evento teve a participação da Associação Joelísio Fraga. Especialistas e pacientes discutiram avanços no tratamento, desafios no diagnóstico precoce e o acesso às terapias no Brasil. O intuito é mostrar como a informação e cuidado podem melhorar a vida de quem convive com a doença. Tá com você, Robert. Paulinho, eu me encontro aqui no Teatro Feluna, aqui no 4º Fórum de Discussão e Enfrentamento do Câncer no Estado de Minas Gerais, onde ocorreu aqui, com a presença aqui do Joelísio Fraga, Joelísio que a gente já tem conversado bastante, Joelísio, nessa luta aí contra o mieloma múltiplo. Você que já tem aí o diagnóstico, como que a sua luta diária passou a integrar a luta de outras pessoas, da disseminação dessa informação para demais pessoas que ainda não têm o diagnóstico? Robert, a gente tem observado a dificuldade que o paciente tem acesso ao tratamento. Então, alguns pacientes que nos procuram, ele queixa de o que é o mieloma, como tratar, qual médico procurar. E, por incrível que pareça, o primeiro especialista que nós procuramos para orientar e ajudar esse paciente são os psicólogos, que é primeiro tratar a cabeça para depois tratar o mieloma múltiplo. Então, a nossa intenção é ver o local onde ele está, como ele está, e aí nós acabamos por encaminhar esse paciente para um hematologista mais próximo. Então, a gente tem essa missão que é de orientar. Entendeu? Acho que é importante você orientar, acolher esse paciente e deixar ele mais sereno e mais tranquilo, porque a jornada do tratamento do mieloma não é fácil. Joelísio, ali no debate, uma situação muito legal que a associação tem contribuído, é levar aí um mutirão onde as pessoas tenham acesso a esse exame. Você pode falar mais um pouco desse exame, de por que ele é tão difícil das pessoas conseguirem ele de forma ali pelo Sistema Único de Saúde? Robert, ele não é difícil. O médico que não prescreve, ele é um exame que detecta a presença do mieloma, Esse exame ele custa hoje R$9 no SUS. Então, quando esse exame, o resultado desse exame dá alguma normalidade, então ele já começa a se investigar. Então, o hematologista, através dele, ele já solicita os outros exames mais específicos para fechar o diagnóstico. Então, esse mutirão que nós fizemos foi para ajudar a detectar a presença do mieloma múltiplo, principalmente nas periferias. 920 ou 960, não me recordo, exames feitos e 12 pacientes foram diagnosticados, através de 12 pacientes que não sabiam que tinham mieloma, entendeu? Então, a nossa luta, a nossa bandeira é para que o médico, quando o paciente chegar com queixas de dores lombares, anemia, essas dores que são frequentes, que faça uma investigação mais profunda sobre essa doença. Depois aí dessas novas tecnologias aí no tratamento, qual é a sua mensagem aí para quem está aí nessa luta junto com você? Existe esperança, nós vimos aí, existe esperança de uma cura, mas eu acho que tem que ter uma política mais séria, mais comprometido com esse paciente, para esse paciente ter acesso a essa primeira linha. Quero agradecer a presença de vocês, sempre tá com a gente nos nossos momentos aqui em Belo Horizonte. O nosso Instagram é Joelísio_Fraga, @Joelísio_Fraga. Lá tem tudo sobre o mieloma, tem todas as informações. Apesar que nós temos uma página bem diversificada, mas todas as dúvidas que você tiver com o mieloma na página, você vai tirar. Joelísio, muito obrigado aí. Vamos em frente. Vamos em frente, se Deus quiser. Doutor Anderson,
Quais são as novas tecnologias aí no tratamento do mieloma múltiplo que foi debatido aqui hoje? O que a gente comentou é que o mieloma ele mudou muito nos últimos anos, sabe? Então a gente saiu de um perfil muito de quimioterapia para novas terapias. Então a gente tem imunoterapias que tem várias medicações nessa classe. Recentemente também a gente teve algumas aquisições novas para o Brasil, então a gente teve o bispecífico que chegou, o Carticel que chegou, que é uma terapia revolucionária nova que a gente tem agora, não só para mieloma, para também outras doenças oncológicas. Então a gente tem mudado bastante a sobrevida e com as novas terapias disponíveis no Brasil. Não chega a ser a cura definitiva, né? Mas esses novos tratamentos, essa nova tecnologia, é uma notícia animadora? Não, com certeza. Assim, o mieloma, por ele não ter cura até esse momento, o que a gente entende? Que o paciente ele vai tratar, eventualmente a doença pode voltar, a gente tratar ele novamente. Então, quanto mais terapias a gente tem, a gente consegue prolongar a sobrevida do paciente. Até hoje a gente fala muito de cura funcional. O que seria cura funcional? Você tratar o paciente e ele conseguir viver igual um paciente que não tem mieloma múltiplo. Então a gente conseguir prolongar a sobrevida dele com as novas terapias. É debatido ali sobre a dificuldade do diagnóstico, né, fora dos centros urbanos, mas também a gente precisa, né, que o profissional ele tenha esse conhecimento. Como, no seu ponto de vista, como que as secretarias municipais de saúde podem contribuir? Eu acho que tem vários gargalos. A gente tem tanta questão do treinamento médico, da educação médica. Eu acho que vem não só da faculdade, mas o paciente ou médico está na atenção primária. Então, fazer curso de capacitação, e a gente já tem alguns disponíveis no Brasil já. Então, isso ajuda muito, porque são muitas doenças. E, às vezes, o médico realmente não vai lembrar de todas. Então, fazer esses cursos facilitam muito e o acesso ao especialista. Então, muitas das vezes, o médico até pensa na doença, mas ele não tem acesso ao exame, ou ele pede um exame que demora muito tempo para ficar pronto, para conseguir, ou encaminha para o especialista, e esse encaminhamento demora a chegar. Então, se a gente conseguir reduzir esse tempo de solicitação de exame, de encaminhamento para o especialista, de conseguir mais vagas, né, nas redes públicas do especialista para atender a população, isso vai ajudar no diagnóstico mais rápido. A doença ela pode causar algumas coisas, dentre elas os mais comuns é a dorócia, tá? Então uma dorócia desproporcional, anemia, disfunção renal, aumento de cálcio. São os marcos iniciais da doença. Bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutora Mariana, no seu ponto de vista, como que a medicina personalizada tem contribuído para o avanço aí no tratamento do mieloma múltiplo? Então, a medicina personalizada, ela permite com que a gente identifique algumas mutações, algumas características genéticas da doença que conferem um risco maior para esses pacientes. E a partir disso a gente consegue estratificar alguns tratamentos que podem ser mais intensivos e outros tratamentos menos intensivos, de acordo tanto com esse perfil molecular, como também com as características do próprio paciente. Idade, status performance, isso tudo tem que ser levado em consideração. E também, obviamente, o acesso que esses pacientes podem ter a alguns tipos de tratamento. Ali no debate, né, foi mencionado sobre a dificuldade hoje do diagnóstico, principalmente em regiões fora de grandes centros urbanos. Isso tem sido um grande dificultador? Essa é a nossa realidade. Assim. O mieloma múltiplo é uma doença que se manifesta principalmente com sintomas inespecíficos. Cansaço, dores ósseas, uma fadiga, muitas vezes relacionada à anemia. E os colegas não hematologistas muitas vezes têm dificuldade não só em pensar nessa doença, mas também de executar os exames que são necessários para esse diagnóstico. E demoram muito tempo para chegar no especialista. E chegam, logicamente, com a doença muito mais avançada, muito mais grave, muito mais debilitada do que aconteceria se eles tivessem chegado num momento mais precoce.